Olá, turma! Espero que vocês estejam todos bem. Nessa videoaula, a gente vai dar continuidade na decomposição dos polinômios. Agora a gente vai decompor sempre até fatores de grau 1. E a gente vai ver também o que diz o teorema fundamental da álgebra. Vamos lá? Bom estudo a todos! Bom, pessoal, vamos começar enunciando o teorema fundamental da álgebra, que diz que todo polinômio não constante de grau n com coeficientes complexos tem n raízes complexas. Gente, alguma raiz pode ser repetida, tá? Não tem problema. Bem, o que eu quero dizer primeiro com coeficientes complexos? Aqueles valores que multiplicam x ao quadrado, x ao cubo, pode ser um número complexo, tá? Agora, pode ser um número real também, porque o número real é um número complexo. O conjunto de reais está contido em conjuntos complexos, tá? Então, tanto nos coeficientes quanto nas raízes, eu posso ter valores reais e valores complexos. Bem, exemplo. Resolver essa equação aqui igualada a zero. O que é isso? É encontrar todas as raízes. Agora eu já sei que ela vai ter exatamente 3 raízes. Essa outra aqui, que é grau 4, vai ter 4 raízes. Não tem como ela ter 5 raízes. Não tem como ela ter 3 raízes, tá? A não ser que alguma seja raiz dupla. Por exemplo, 1 foi raiz 2 vezes. Aí você vai contar o 1 2 vezes e vai chegar ao valor 4. Tudo bem? Vamos começar com alguns exemplos. A gente vai continuar fazendo o que a gente já vinha fazendo, tá? Só que agora a gente vai até o grau 1 para enunciar depois a decomposição em fatores de primeiro grau. Não tem nenhuma novidade não, só vai ter um detalhezinho que a gente ainda não fez. Então vamos começar com esse exemplo. Ó. Menos 1 é raiz desse polinômio, x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos x mais 2. Tá? Por que é raiz? Porque p de menos 1 dá zero. Se jogar menos 1 aqui, vai ficar menos 1, menos 2, que vai dar menos 3. Aqui menos 1 vira mais 1, então vai ficar menos 2 mais 2, zero. Então, se eu já sei que menos 1 é raiz, eu já sei pelo teorema de D'Alembert que esse polinômio vai ser divisível pelo polinômio x mais 1, tá? Onde menos 1 é raiz, é um polinômio de grau 1, onde esse valor aqui é raiz. E aí a gente já aprendeu também como efetuar essa divisão de forma prática, utilizando o dispositivo de Brio-Ruffin. Tá? Então, relembrando, aqui a gente vai colocar a raiz desse polinômio de grau 1, tá? Que é a raiz aqui que você encontrou, tá vendo? É o menos 1. E aqui a gente vai colocar os coeficientes desse polinômio aqui em ordem decrescente. Então, 1, que é o coeficiente de x ao cubo, menos 2, que é o coeficiente de x ao quadrado, menos 1, que é o coeficiente de x, e mais 2, que é o termo independente. Vamos isolar o termo independente. Quando eu terminar minha divisão, aqui eu tenho que encontrar o zero, tá? Porque eu estou dividindo por um valor que é raiz, por x mais 1, onde o menos 1 é a raiz desse polinômio desse, tá? Então, já sei que o resto tem que ser zero. Então, vamos lá. Relembrando aqui como é que faz o Brio-Ruffin. Primeiro a gente repete esse valor. Agora a gente faz esse vezes esse mais esse. Então, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3. Agora, esse vezes esse mais esse. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Mais 3 com menos 1 vai dar 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 2, 0. Então, tá certinho. Eu acertei. Eu tenho certeza que eu acertei essa divisão, porque o resto foi 0. Tá? O que eu encontrei aqui? Os coeficientes do meu quociente. Quando eu faço a divisão lá pelo método da chave ou por esse método, tá? Você sempre vai ter um quociente. Esse aqui era grau 3, eu dividi por um grau 1, aqui são os coeficientes do quociente que tem grau 2. Então, vai ser 1x ao quadrado menos 3x mais 2, é o termo independente. O resto nunca entra aqui, tá? Senão não teria nem como ter um grau a menos. E agora, gente, o que eu sei? Eu sei que esse p de x, tá? Através dessa divisão, eu descobri que esse p de x pode ser fatorado por x mais 1, que multiplica esse q de x, tá? Não tem o resto nenhum. Só que agora, esse q de x é grau 2, né? Eu consigo achar as duas raízes desse polinômio, que podem ser reais ou complexas. Aí a gente vai lá fazer Bhaskara aqui, tá? Resolvendo isso aqui por Bhaskara, eu não resolvi agora, vocês podem pausar o vídeo e fazer. Você vai encontrar as raízes 1 e 2, tá? O que quer dizer isso, gente? Isso quer dizer que você pode fatorar
essa equação de segundo grau, que o AN aqui é 1, vocês já vão entender o que eu estou falando desse AN. A gente pode fatorar ele como x menos 1, que multiplica x menos 2. Então, esse quociente, x ao quadrado menos 3x mais 2, é igual a x menos 1, que multiplica x menos 2. Pausa o vídeo agora, faz essa distributiva, e você vai ver que vai dar exatamente esse valor. Tá? Não deixa de fazer isso, para vocês acreditarem. Então, o que a gente conclui? Que o meu P de x, que era x mais 1 vezes esse quociente de grau 2, vai ser igual a x mais 1, eu repito x mais 1, no lugar desse quociente de grau 2, eu vou pôr x menos 1, que multiplica x menos 2. A ordem não importa, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, gente, agora eu cheguei aqui na decomposição em fatores de primeiro grau desse polinômio. Tá vendo que ele é grau 3? Ele vai ter 3 fatores de grau 1. Nesse formato aqui, se eu perguntar quais são as 3 raízes desse polinômio, esse polinômio é igualzinho a esse, tá? As 3 raízes aqui são as 3 raízes aqui. E aí a gente consegue ver quais são as 3 raízes aqui. É o valor que zera esse, o valor que zera esse e o valor que zera esse. Então, de cabeça, a gente sabe que é menos 1, aqui é mais 2 e aqui é mais 1. Tudo bem? Vamos ver um enunciado agora, generalizando essa decomposição em fatores de primeiro grau. Então, vamos lá, generalizando. Dado um polinômio qualquer de grau n, tá? Com esse n maior ou igual a 1, para não ser um polinômio constante. Então, eu chamei P de x de AN, que multiplica x elevado a n, mais AN menos 1, que multiplica x elevado a n menos 1. Tá? E você vai diminuindo esse expoente até que você chega no A2, x ao quadrado, mais A1, x elevado a 1, mais o A0, que é o termo independente. Se x1, x2 até o xn são as n raízes de P de x, que eu já sei que ele vai ter n raízes, então a gente pode escrever esse polinômio da seguinte forma, tá? P de x é igual a AN, que é esse coeficiente aqui do termo de maior grau, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, x menos x3 até x menos xn. Relembrando, x1, x2, x3 e xn são as n raízes, tá? Então, você vai ter n fatores de grau 1 do tipo x menos a raiz. Gente, lembrando aqui, esse n é um valor que vai ter que entrar aqui na frente, tá? Que é sempre o coeficiente do x elevado a n. Vamos voltar aqui. Eu comentei isso na hora que eu falei, vamos fatorar isso aqui. A gente achou as raízes, né? E fatorou esse cara como x menos uma raiz, que é 1, e x menos a outra raiz, que é o 2. Tá? Não tem nenhum número aqui na frente. Por quê? Porque aqui, quem está multiplicando x ao quadrado é 1. Tá? Então, não precisa botar quando é 1. Se aqui fosse 2x ao quadrado, aqui teria que ter o número 2. Tudo bem? Então, essa é a decomposição em fatores de grau 1. Vamos ver um exemplo. Ó, esse aqui não é, o AN não é 1, tá vendo? O AN, que nesse caso é A3, que é o grau dele, é 2. Então, se você for escrever a decomposição em fatores de grau 1, vai ter que ter esse 2 na frente, lá daquelas multiplicações, aquelas 3 multiplicações do tipo x menos a raiz. Gente, esse enunciado aqui está falando o seguinte, uma das raízes dessa equação é 1. Resolva a equação. Olha só, resolver a equação é achar as 3 raízes, tá? Porque ela está igualada a 0. Não está pedindo para escrever a decomposição em fatores de grau 1. Mas vamos escrever no final, tá? Porque a resolução é exatamente a mesma para esses dois tipos de enunciado. Tudo bem? Então vamos lá. Se ele já me deu uma raiz, eu já vou começar com o meu Brio-Ruffini fazendo a divisão disso daqui pelo polinômio do tipo x menos essa raiz. Tá? Então como é que eu monto isso? Aqui vai entrar a raiz, que é 1, e aqui vão entrar os coeficientes desse polinômio. Então, é 2, menos 4, menos 2 e 4. 2, menos 4, menos 2 e 4. Tá tudo completo, ó, grau 3, grau 2, grau 1 e grau 0. Lembrando, se estiver faltando alguém, você tem que completar com 0. Então, isolo aqui, né? Aqui vai aparecer o resto. Se eu fizer a minha conta certinha, o resto tem que ser 0. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? Repete esse valor. Agora faz 2 vezes 1, menos 4. 2 vezes 1 menos 4 vai dar menos 2. Depois, menos 2 vezes 1 menos 2 vai dar menos 2 menos 2, menos 4. Menos 4 vezes 1 mais 4 vai dar 0.
Então, eu consegui aqui fazer aquela divisão de uma forma bem rápida, sem precisar fazer o método da chave. Esse era grau 3, encontrei aqui, ó, meu Q de x. Então, esse P de x eu estou fatorando ele como x menos 1, tá? Que eu estou fazendo a divisão por esse polinômio x menos 1. E vou encontrar um Q de x, que ele chamou de Q1, que está aqui já, tá? Então, esse meu Q1 é de grau 2, porque esse era grau 3. Então, vai ser 2x ao quadrado menos 2x menos 4. Tudo bem? Agora, a gente precisa achar as outras duas raízes, porque aqui vai ter 3 raízes. Uma eu já sei que é 1. As outras duas raízes vão vir das raízes desse Q1 de x, tá? Que aí a gente vai fazer Bhaskara, aqui eu botei, tá? Primeiro calculei o delta, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Esse delta vai dar 36. Então, x vai ser menos b, menos 2 dá mais 2, mais ou menos raiz de delta, que é 6 sobre 4. E eu vou ter dois valores, né? 2 mais 6, 8 sobre 4, 2. E 2 menos 6 dá menos 4 sobre 4, menos 1. Então, estão aqui as outras duas raízes. Então, a resposta desse problema do jeito que está é simplesmente um conjunto de solução com as 3 raízes, tá? Quando você vai escrever esse conjunto de solução, você bota as raízes em ordem crescente. Então, eu escrevi primeiro a menor delas, que é menos 1, depois o 1, que o enunciado já me deu, e depois o 2. Então, esse polinômio tem 3 raízes reais. Se o enunciado fosse, faça a decomposição em fatores de primeiro grau. Gente, até aqui você ia ter que fazer tudo igual. O que falta agora? Agora só falta a gente escrever o P de x naquela forma fatorada. Lembrando agora que meu AN é 2, então tem que colocar aquele 2 na frente. Então vai ficar P de x igual a 2, que multiplica. Eu vou ter 3 fatores de grau 1 do tipo x menos raiz, tá? Então x menos essa raiz de menos 1, x menos menos 1 vai virar x mais 1. Depois x menos a outra raiz, vai ficar x menos 1. Depois x menos 2, porque a outra raiz é 3. Acabou aqui. Pausa o vídeo novamente. Exercício, isso é sério. Pausa o vídeo, faz essa distributiva toda, tá? Se quiser, deixa para multiplicar por 2 no final. Faz isso daqui, faz essa distributiva e no final você multiplica tudo por 2. É até bom você fazer assim para você ver o seguinte. Se você não multiplicar por 2, não vai dar esse aqui. Vai dar tudo pela metade, né? Seria um outro polinômio. Com as mesmas raízes, tá? Mas outro polinômio. Então, pausa aí, confere isso e depois continua aqui com a gente. Bom, pessoal, vamos ver outro exercício. Resolva a equação x² menos x ao cubo menos 7x ao quadrado mais x mais 6 igual a 0, sabendo que menos 2 e 1 são raízes dessa equação. Tá vendo que o enunciado me deu duas raízes agora? Se ele me desse uma única raiz, eu ia fazer a divisão e ia cair num grau 3. E eu ia parar aí, porque a gente ainda não sabe continuar se a gente não tiver uma raiz, tá? Então, ele me deu duas raízes. O que isso quer dizer? Eu vou fazer a divisão, vou cair num grau 3, e aí eu ainda vou ter uma outra raiz, que vai ser a raiz desse polinômio de grau 3. E aí você vai fazer o Birolfini de novo. E aí você vai chegar num polinômio de grau 2. Tá? Então, vamos por partes. Então, primeiro eu vou fazer meu primeiro Birolfini. Ó, se menos 2 e 1 são raízes de P de x, a gente já sabe que na fatoração do P de x vai ter x mais 2, que multiplica x menos 1, vezes um quociente, tá? Então, depois que você fizer a divisão desse cara por esse, você vai encontrar um quociente de grau 3. E aí, quando você dividir por esse outro, aí sim você vai encontrar esse quociente aqui, que vai ser de grau 2. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro eu vou dividir por x mais 2. Então, montei aqui meu Birolfini. Lembrando que o que você coloca aqui é a raiz, né? Então, no caso é o menos 2. E aqui os coeficientes do polinômio. 1, menos 1, menos 7, 1 e 6, termo independente isolado. Se eu estou fazendo a divisão por uma raiz, se eu fizer a conta certinha, já sei que aqui tem que dar 0. Então, vamos lá. Repete 1. 1 vezes menos 2 dá menos 2, menos 1 dá menos 3. Esse vezes esse vai dar mais 6 menos 7 dá menos 1. Esse vezes esse vai dar mais 2, com mais 1 vai dar 3. Esse vezes esse agora vai dar menos 6, mais 6, 0. Certinho. Gente, esse era grau 4, esse aqui é grau 3, tá? Eu poderia escrever aqui meu quociente, que não seria esse Q1, tá? Seria o Q de grau 3. Mas eu sei que eu vou ter que efetuar outra divisão. Tudo bem?
Porque esse 1, se é raiz desse polinômio, também vai ser raiz desse, tá? Porque eu já dividi pelo menos 2. Então, esse fator aqui eu já tenho. O polinômio que sobrar aqui, 1 vai ser raiz dele. Então, eu vou direto repetir esses valores aqui no meu Ruffini, que eu vou fazer agora a divisão desse quociente, tá? Por x menos 1. Então, botei aqui a outra raiz. E aí, repito a mesma coisa. Isolei aqui agora o 3, porque esse aqui que é o termo independente. Então, repete o 1. 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 menos 2 dá menos 3. Menos 3 mais 3, 0. Certinho. No próximo slide eu vou mostrar que a gente poderia ter continuado aqui, tipo, numa mesma tabela, tá? Só para economizar lápis, economizar tempo. Mas eu fiz separadinho. No próximo eu mostro como é que seria junto. Então, gente, o que eu concluí aqui? Agora eu encontrei meu Q1, tá? Esse Q1 aqui é grau 2 com esses coeficientes. Então, Q1 vai ser x ao quadrado menos 2x menos 3. Então, as outras duas raízes desse polinômio vão ser as duas raízes desse polinômio aqui, tá? Vou passar aqui rapidinho a solução por Bhaskara. O delta vai dar 16, então as raízes vão dar 3 e menos 1. Se o enunciado fosse faça a decomposição em fatores de grau 1, a gente ia fazer tudo igual até aqui, tá, gente? Ele pediu resolver a equação. Então, resolver a equação, a gente coloca um conjunto de solução com os resultados. Então, o resultado menos 2 que ele já tinha me dado, o 1 que ele já tinha me dado está aqui, e eu acrescentei os dois que eu encontrei, o menos 1 e o 3. Botando em ordem crescente, tá? Então, menos 2, menos 1, 1 e 3 é o conjunto de solução. Vou escrever também a decomposição em fatores de grau 1, tá? O coeficiente do meu AN, do meu termo de maior grau, aqui é 1, tá? Então não vai ter nenhum número ali na frente da minha multiplicação. Basta eu botar 4 fatores de grau 1 do tipo x menos raiz, tá? Quando a raiz é negativa, fica x mais aquele valor. Então vai ser p de x igual a x mais 2, que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 3. Se você fizer toda essa distributiva certinho, você vai chegar nesse polinômio aqui. Tudo bem? Deixa eu mostrar aqui, ó, como que eu poderia ter feito junto, ó. Eu poderia, aquele primeiro Ruffini, eu cheguei nesse resultado, né? Aí eu poderia vir aqui, continuar com esse traço, colocar outro traço aqui. O termo independente que ficava isolado aqui, nesse outro polinômio, é o 3, então você isola aqui. E você repete exatamente a mesma lógica, tá? Você monta uma tabelinha só. Vê que esse resultado aqui, ó, é o mesmo que tá aqui, tá? Ah, e uma coisa importante. Se você tivesse dividido primeiro usando 1 e depois usando menos 2, esse resultado final para o Q1 seria igual, tá? Se você dividisse primeiro pelo 1, o que você vai encontrar aqui não seria igual ao usando o menos 2, não. Mas o segundo resultado, depois que você efetuasse as duas divisões, você ia chegar no mesmo quociente. Bem, agora um outro tipo de exercício, ó. Determine os valores A, B e C, sabendo que as raízes dessa equação de grau 3, ó, o A é o coeficiente do x ao quadrado, B é o coeficiente do x e C é o termo independente. Então, as raízes são 1, menos 1 e 5. Gente, a gente pode fazer o inverso, a gente pode começar pela faturação. Se ele me deu as 3 raízes, ele me deu todas as raízes, porque aqui é grau 3, tá? E eu conheço o AN, o coeficiente de termo de maior grau. Então, eu posso escrever ele na forma fatorada. Quem é esse polinômio na forma fatorada? 3, que multiplica x menos uma raiz, x menos a outra raiz, x menos a outra raiz. Então, fica 3 que multiplica x menos 1, x mais 1, x mais 5. Como é que eu vou encontrar A, B e C? Vamos fazer a distributiva inteira e aí a gente vai encontrar o polinômio nesse formato. E aí a gente compara os valores. Tudo bem? Então, fazendo primeiro essa distributiva aqui, vai dar x ao quadrado mais x com menos x, que vai cancelar, menos 1. Então, fica x ao quadrado menos 1. Tá aqui. Eu ainda vou multiplicar por x menos 5. Tá? Aí, agora eu vou fazer essa outra distributiva. Vai ficar x ao cubo menos 5x ao quadrado menos x mais 5. Tá aqui. Isso tudo ainda tem que multiplicar por 3. Então, fazendo a distributiva agora por 3, eu chego nesse polinômio de grau 3. Então, quais são os valores de A, B e C? Ó, 3x ao cubo está certinho. O A vai ser menos 15, o B vai ser menos 3 e o C vai ser 15. Tá? Porque esses polinômios são iguais.
Então, gente, essa é a forma mais rápida de fazer problemas desse tipo. Você só consegue fazer assim se a gente der todas as raízes, tá? Mas não é a única forma. Tem uma outra forma de resolver por Brillo fino, muito mais trabalhosa, tá? Eu vou só exibir aqui rapidamente, que na verdade eu vou deixar para vocês como exercício, eu não quero que vocês copiem, eu quero que vocês tentem fazer. Eu só vou explicar. Você vai fazer o Brillo fino 3 vezes, carregando as letrinhas A, B e C, tá? Vou exibir aqui rapidinho. E aí, cada resto que você encontrar, você vai ter que igualar a zero. Aí no final você vai ter 3 equações igualadas a zero, tá vendo? A primeira tem A, B e C, a segunda só vai ter o B, a terceira só vai ter o A. E aí você resolve um sistema, olha como dá mais trabalho. Aqui tá feito o Brillo fino 3 vezes na mesma tabela, tá? Então pausa aí, gente, isso é exercício para vocês e a gente fala sobre ele na nossa aula 5, tá? A gente vai ficar com essa aula por aqui. Vai ter mais um vídeo rápido sobre multiplicidade, que eu só não vou botar aqui para não ficar muito cansativo. Não deixem de ver e caiam dentro dos exercícios, tudo bem? Bom estudo a todos!